Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E o livro de Apocalipse está cheio de profecias sobre eventos que ocorrerão antes, durante e depois da volta de Jesus à Terra. Mas uma dessas profecias é extraordinária e assustadora, diferenciando-se de tudo que o mundo já viu. Nem mesmo os roteiristas e escritores mais criativos de ficção científica poderiam conceber algo tão impressionante. A Bíblia afirma que, quando essa profecia se realizar no fim dos tempos, muitas pessoas se arrependerão por terem rejeitado a Deus e seu amor. Elas clamarão por misericórdia e perdão, mas isso não estará mais disponível. E antes de revelar esse evento futuro que deixará o mundo espantado, é importante conhecer outros 5 eventos interessantes da Bíblia que já ocorreram ou estão prestes a acontecer em um futuro próximo. Depois, poderemos explorar o evento profético mais aterrorizante para todos aqueles que não estão com Jesus. Antes de começarmos, peço que se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Agora, vamos começar. E houve 2 eventos significativos no Antigo Testamento que marcaram a trajetória do povo de Israel. O primeiro foi a visita do Anjo da Morte, também conhecido como Anjo Destruidor, por volta do ano 1300 a.C. Isso ocorreu quando o faraó se recusou a libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, desobedecendo ao pedido de Moisés. Deus enviou 10 pragas para humilhar o povo egípcio e seus deuses pagãos, incluindo transformar o rio Nilo em sangue, a infestação de rãs, insetos e doenças de pele, além da morte dos animais. A última praga foi a visita do Anjo da Morte, que matou os primogênitos egípcios, mas poupou os israelitas que seguiram a instrução de marcar as portas com o sangue de um cordeiro. E o segundo evento destacado foi a visão das profundezas da terra, que ocorreu após a libertação do povo de Israel do Egito. Corá liderou uma rebelião contra Moisés e Arão, desejando o acesso ao sacerdócio, mesmo sem instrução divina. Deus, indignado com a atitude egoísta, anunciou que julgaria Corá. Sem arrependimento, Deus instruiu Moisés a separar o povo de Corá, resultando em um julgamento divino que marcou profundamente aquela época. Esses eventos mostram a importância da obediência às instruções de Deus e as consequências da desobediência. E então, o Senhor abriu a terra diante de Corá, sua família e aliados. Todos foram engolidos pelas profundezas da terra, juntamente com suas posses. Assim, essas pessoas desceram vivas à sepultura e Deus fechou a cratera, fazendo-as desaparecer do meio do povo de Israel. E o terceiro evento é o surgimento das 2 testemunhas, profetizado no livro de Apocalipse para ocorrer durante os anos da Grande Tribulação. Essas testemunhas serão 2 homens que nunca morreram, possivelmente Enoque e Elias ou Elias e Moisés. Eles receberão poder sobrenatural para realizar feitos extraordinários, como profetizar pelo mundo durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. E esses homens serão odiados pela humanidade, pois pregarão o Evangelho de Jesus Cristo a um mundo espiritualmente cego. Muitos não darão atenção à sua mensagem, alguns ficarão furiosos e os atacarão. A Bíblia afirma que se alguém tentar prejudicá-los, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Isso será um espetáculo extraordinário, especialmente porque o Anticristo, que governará o mundo, não vai querer que ninguém adore o único e verdadeiro Deus da Bíblia, e fará de tudo para atacar essas 2 testemunhas. E além disso, esses 2 homens de Deus terão o poder de fechar o céu, impedindo a chuva durante todo o período em que estiverem profetizando.
Assim como Elias fez ao desafiar o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles também terão o poder de transformar rios e oceanos em sangue, além de provocar toda sorte de pragas sempre que desejarem. Dessa forma, essas duas testemunhas pregarão com autoridade pelo mundo, sendo intocáveis devido ao poder de Deus sobre elas. E esse período se estenderá até chegarmos ao capítulo 11 do livro de Apocalipse, onde a Bíblia afirma que, após os 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo lutará contra eles, os vencerá e os matará. Seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, chamada de Sodoma e Egito, no mesmo local onde Jesus foi crucificado. Durante 35 dias e meio, todas as pessoas de diferentes nações observarão esses corpos, sem permissão para sepultá-los. E os habitantes da terra celebrarão a morte dos 2 profetas, trocando presentes em comemoração. Mas após 35 dias e meio, o Senhor soprará o fôlego de vida nas 2 testemunhas mortas, fazendo-as levantar e causar terror naqueles que celebraram sua morte. Nesse momento, uma voz forte virá do céu, ordenando que subam, e uma nuvem os levará. Um grande terremoto destruirá 1/10 dos habitantes da cidade, resultando na morte de 7.000 pessoas. Os sobreviventes ficarão amedrontados e darão glória ao Deus vivo. E o 4º acontecimento é o Armagedon, previsto nos últimos dias do governo do Anticristo. A Bíblia relata que, nesse período, Deus derramará sua ira sobre a terra com pragas e sofrimentos para aqueles que o negaram e viveram no pecado. Mesmo diante desse cenário, as nações não se arrependerão e blasfemarão contra o nome de Deus. E ao final dos 7 anos da grande tribulação, Israel será cercada pelas nações que se unirão ao Anticristo. No Apocalipse, o apóstolo João descreve que os governantes de todo o mundo se reunirão para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra tem origem no livro de Juízes, onde o povo de Deus, embora pequeno, saiu vitorioso em uma batalha nesse mesmo monte. E na visão de João, o céu se abre, e Jesus aparece montado em um cavalo branco, acompanhado pelos exércitos celestes. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um anjo convoca as aves do céu para um grande banquete, onde se alimentarão da carne daqueles que se opuseram a Israel. E essa guerra não será prolongada, pois os inimigos serão derrotados sem grande esforço. Será derramada sobre o mundo a 7ª taça da ira de Deus. Jesus lançará o Anticristo e os falsos profetas no lago de fogo, e todos que os serviram serão mortos e devorados pelas aves. Em seguida, Jesus prenderá Satanás, estabelecendo um governo de 1000 anos na terra, governando com sua igreja e aqueles que morreram durante a grande tribulação por não se curvarem ao Anticristo. Pois a Bíblia afirma que a terra será a morada eterna daqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador e fizeram a vontade de Deus. E o 5º acontecimento é o arrebatamento. A Bíblia conta que haverá um momento em que todos os cristãos vivos simplesmente desaparecerão. Este evento pode ocorrer quando as pessoas estiverem ocupadas com suas atividades diárias, como trabalhar, estudar ou cuidar da casa. Há diferentes opiniões sobre quando o arrebatamento acontecerá. Alguns pensam que será logo que o Anticristo for apresentado, outros acreditam que será após 3 anos e meio do governo do Anticristo. E há ainda quem pense que os cristãos passarão por toda a grande tribulação antes de serem levados por Jesus. Independentemente do momento, o arrebatamento está profetizado. E Jesus, em Mateus capítulo 24, falou aos discípulos sobre isso, dizendo que, no momento certo, 2 pessoas estarão juntas,
e uma será levada enquanto a outra ficará. Isso acontecerá instantaneamente, abalando o mundo e afetando a todos. Aqueles que ficarem para trás terão que enfrentar a dura realidade dos últimos dias, enquanto aqueles que estiverem em Cristo experimentarão alegria e permanecerão na presença do Senhor por toda a eternidade. E assim, concluímos os 5 eventos extraordinários que ocorreram na Bíblia ou ainda estão para acontecer. Isso nos leva à profecia mais terrível de todas: a vinda dos 4 anjos demoníacos do rio Eufrates. Tudo acontecerá quando os anjos do Senhor começarem a tocar as 7 trombetas do Apocalipse. E na primeira trombeta, ocorrerá uma chuva de fogo misturada com sangue, lançada sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a relva verde. Na segunda trombeta, haverá a queda de algo que parecerá uma grande montanha no mar, resultando na morte de 1/3 da vida marinha e na destruição de 1/3 dos navios e embarcações. Com a terceira trombeta, uma grande estrela chamada Absinto cairá do céu, envenenando 1/3 das águas e causando muitas mortes devido à água envenenada. A quarta trombeta diminuirá a luz do sol, da lua e das estrelas em 1/3, simbolizando um período de escuridão. E então, o toque da quinta trombeta abrirá um abismo, de onde sairão gafanhotos para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Na sexta trombeta, a profecia mais assustadora de todos os tempos começará a se cumprir. Quando ela tocar 4 anjos demoníacos, que foram expulsos do céu junto com Satanás e estão presos junto ao grande rio Eufrates, serão soltos para matar 1/3 da humanidade. E esses anjos liderarão um exército de milhões de cavaleiros, causando destruição e morte. O apóstolo João menciona que serão 200 milhões de soldados nesse exército, todos com cores distintas. Seus cavalos terão cabeças como as de leões, e de suas bocas sairá fogo, fumaça e enxofre. Suas caudas serão como serpentes, ferindo de morte 1/3 dos habitantes da terra que permanecerão vivos, totalizando 1/3 da população. Este evento marcará a última chance de arrependimento que Deus dará às pessoas antes que elas sejam condenadas a passar a eternidade no inferno. Mas elas não se voltarão ao Senhor e continuarão a adorar seus falsos deuses. E eu sei que esses eventos são quase impossíveis de imaginar, pois vão muito além do nosso entendimento humano. Mas saiba que a Bíblia nunca erra e muito menos mente. Tudo isso pode ser assustador, mas se você entregar sua vida a Jesus e viver de acordo com sua palavra, o Senhor o guardará do dia da provação. Ele o levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, um reino onde não existirá medo, dor, morte e lágrimas. E você não precisa se preocupar com quando tudo isso vai acontecer, mas sim com quem você estará ao lado quando acontecer. Por isso, aprofunde-se no conhecimento da Bíblia, caminhe de acordo com a palavra do Senhor e não se deixe enganar pelo que vai acontecer no futuro. Amém. Meu amigo e minha amiga, chegamos ao final desta poderosa oração. É um prazer imenso estar compartilhando ela com você. Acredite, as palavras que pronunciamos em fé têm um poder tremendo. Agora é o momento de confiar plenamente que Deus ouviu você e está agindo em seu favor. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos.
Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.